Olá, graça e paz de Jesus. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e eu tenho um sonho que eu acredito ser uma missão de Deus para a minha vida, que é o desejo de levar as boas novas de Jesus em todas as nações da terra. Nós estamos aqui nesse nosso programa, nessa nossa gravação, respondendo perguntas que nós fizemos na nossa última enquete no Instagram sobre o que você gostaria de aprender com a gente. E com a graça de Jesus nós vamos estar nos próximos programas tentando responder todas elas. Mas uma delas, que foi um número muito expressivo, é sobre a vida com o Espírito Santo, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Perguntas como ouvir a voz do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, como ter a direção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o enchimento dele. Então, eu vou estar respondendo isso. A importância de sermos cheios do Espírito Santo para que a gente possa fazer a sua obra. Quando a gente lê os evangelhos que registram o tempo que esses discípulos, que esses apóstolos andaram com Jesus, não só os 12, além daqueles 70 de Lucas capítulo 10, a gente tem uma multidão de várias pessoas, como em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar de pelo menos 500 pessoas que estavam ali na ascensão de Jesus, eram pessoas que andavam com Jesus, e a gente vai perceber também em Atos capítulo 1, nome de apóstolos que foram separados, lançados sortes para ver qual deles é que substituiriam o ministério de Judas. Então a gente percebe que tinham muitos discípulos, muitas pessoas que andavam com Jesus, além das mulheres que, baseado em Lucas capítulo 8, serviam a Jesus com seus bens naquelas viagens todas que Jesus fez por esses 3 anos e meio de ministério. Eles viram os milagres de Jesus, eles contemplaram o poder de Jesus sobre a morte, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim e outras coisas extraordinárias aconteceram, multiplicação de pães, eles viram Jesus acalmando tempestades. Você conhece os evangelhos, você sabe que esses homens viram coisas extraordinárias. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos. Houve 10 aparições de Jesus registrado nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos perceber que Jesus, durante os 40 dias que ele ficou aqui na terra, após a sua ressurreição, ele teve pelo menos registrados na Bíblia Sagrada 10 aparições. E em uma dessas aparições, Jesus fala para os seus discípulos, explica as Escrituras para os seus discípulos, abre o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Isso está em Lucas 24, versículo 45 em diante. E também Jesus fala sobre Moisés, sobre os Salmos, sobre a lei. E ele diz no versículo de número 49 de Lucas 24: Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho isso interessante, porque Jesus está dizendo que todas essas experiências que eles haviam obtido nesses anos de relacionamento com Jesus não era suficiente para que eles pudessem se tornar testemunhas eficazes das boas novas do Evangelho. Eles precisavam ser revestidos do poder do Espírito Santo. Era uma promessa. Jesus já havia dito em João 16, João 14 e também em João 15 que o Espírito Santo viria. O Espírito Santo é que capacitaria, é que convenceria, é que ajudaria, é que glorificaria Jesus, é que nos faria lembrar das palavras de Jesus. E aqui Jesus está dizendo: vocês só vão poder sair, embora eu já estou ressuscitado, embora eu tenho dado uma ordem para vocês irem a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações da terra, vocês só podem sair quando vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o segredo para que a obra missionária seja realizada na terra.
O Espírito Santo é que nos dá autoridade para a gente pregar. O Espírito Santo é que nos dá ousadia. Basta você ler Atos capítulo 2. Você vai ver que os discípulos e os apóstolos estavam trancados no cenáculo. Eles estavam em oração, com medo dos judeus. Você vai ler a Bíblia. Eles estavam lá e em Atos capítulo 2 veio o Espírito Santo. E esse Pedro, que até então ficava escondido com medo dos judeus, agora por causa da presença do Espírito Santo, ele está de pé. Ele está pregando, ele não está negando, ele está confessando, ele não está fugindo, ele está se revelando, ele não está, vivendo, omitindo a verdade, ele está proclamando a verdade. E a colheita de vidas que foram salvas ali, quase 3.000 pessoas foram salvas nessa primeira pregação de Pedro, porque ele pregava com ousadia. Atos 2, versículo 4 diz que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso no dia de Pentecoste e encheu aquele cenáculo com sua presença. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, porque apareceu uma tocha de fogo e dessa tocha começou a sair como que pequenas tochas de fogo, línguas de fogo, que foi posando na cabeça de cada um deles e eles foram cheios e ninguém mais segurou eles. Ou seja, quando eles foram revestidos do Espírito Santo, não teve mais sacerdotes, não teve mais escribas, fariseus, não teve mais Império Romano, não teve mais guardas, não teve mais ameaça de prisão, nada mais conseguiu segurar esses homens e essas mulheres, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus falou sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos dá valentia, é o Espírito que nos revela, é o Espírito que nos impulsiona, que nos unge, é o Espírito que fala com a gente, que abre portas, que convence os pecadores, que faz a palavra penetrar com poder no coração das pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas à medida em que nós estamos pregando. Por isso, é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, em Atos 1, versículo 8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, não tem como ser uma testemunha eficaz de Jesus sem o enchimento do Espírito, sem a presença que traz poder sobre nós do Espírito Santo. Por isso Jesus disse que tinha que ficar na cidade, que não bastava apenas ter o conhecimento da verdade, que não bastava apenas ter andado com Jesus, precisava de um revestimento do alto. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, diz em Efésios 1, versículo 13, você é selado com o Espírito Santo, ele habita em você. Mas no capítulo 5, versículo 18, fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E à medida em que você vai andando com Jesus, à medida em que você vai perseverando em oração, à medida em que você vai buscando a palavra de Deus, à medida que você vai adorando, que você vai servindo a Deus, você vai se tornando cheio do Espírito Santo e ele vai revestir você de poder para que você seja uma testemunha eficaz. Então aqui em Lucas 24, 49 e Atos 1, versículo 8, está a resposta por que é que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem potestades no mundo espiritual, basta você ler Atos capítulo de número 19, existe filosofias escravizantes na mente das pessoas, basta você ler Atos capítulo 17, existe pessoas que são amarradas por demônios, basta você ler Atos capítulo 16, que só serão libertos, que a verdade só vai brilhar na mente dessas pessoas quando elas forem a essas pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Portanto, nós somos proibidos de fazer a obra de Deus sem o enchimento do Espírito Santo. Nós só somos autorizados para fazer a sua obra quando estamos cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que garante a nossa vitória. Do contrário, a gente vai ser muito bom para fazer ações sociais, assistencialismo, para fazer ajuda humanitária, mas a gente não vai ter eficácia alguma na evangelização, na mudança da vida das pessoas, porque é o Espírito Santo o segredo do nosso sucesso. Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo. Amém.